Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2. E hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sobre a vida do profeta Elias, que é descrito na Bíblia como um homem semelhante a nós. Então, hoje nós vamos falar da sucessão, dessa transição do ministério do profeta Elias para o ministério do profeta Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, do 1 ao 18. E diz assim as Escrituras: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil. Mas, se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: Eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhe disse: Podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, eu te peço mais uma vez. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, tudo isso por meio da tua palavra, Senhor,
que é a única que nós precisamos. Então, que não seja eu, que não seja o meu espírito, que não seja a minha mente, mas que seja o teu espírito a falar essa noite por meio da tua palavra, alimentando a tua igreja para a honra e para a glória do teu nome. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Nós passamos agora por uma eleição municipal. E em alguns municípios acontece de que quem ganha é da continuidade do governo anterior, e alguns municípios quem ganha não é da continuidade. Isso acontece não apenas nas prefeituras, acontece nos governos do estado, também acontece no governo do país. Mas se você acompanha um pouco a política no Brasil, você sabe o quão é triste as sucessões no Brasil. Por quê? Porque geralmente as sucessões no Brasil não levam em conta o que é bom para o povo. Como isso se manifesta? Digamos que um determinado grupo político está no poder hoje e ele tem projetos bons, está fazendo coisas boas, mas vem a eleição e ele perde. E acaba entrando um governante que é de um outro grupo político. Normalmente é o que acontece no nosso país e nas nossas cidades. Aquele que ganhou, que é de outro grupo político, não quer dar continuidade aos trabalhos bons do seu antecessor, porque isso vai estar ligado a ele. É como se ele estivesse dando moral para o seu adversário. Então, o que acontece no Brasil hoje é que as ideias, os planos e os projetos acabam sendo abandonados quando aquele que ganha é de um campo político diferente daquele que estava governando. Isso, inclusive, vira um motivo de campanha, né? Todo lugar que você vai, eu acho engraçado, porque eleição municipal, principalmente, você vai assim, o trabalho tem que continuar. Todo lugar está escrito isso, o trabalho tem que continuar. Tentando te convencer, olha só, eu não posso me candidatar esse ano, mas esse aqui é meu amigo, ele vai continuar fazendo o que eu estava fazendo. Por quê? Porque as sucessões no Brasil, elas são traumáticas. Você vai ouvir histórias de municípios, principalmente municípios menores, de sabotagem. Como é que é essa sabotagem? Existe um concurso público ali que estava engavetado, aí o cara perdeu, né? Aí ele não vai ser mais o prefeito no ano que vem. Aí ele vai lá e chama todo mundo para tomar posse. Um montão de gente que estava lá, que não ia ser chamado, aí ele manda tomar posse, por quê? Porque ele quer aumentar a folha de pagamento da prefeitura no ano que vem, só para deixar o próximo prefeito em maus lençóis. Essas são as sucessões que acontecem no nosso país. Mas, com Deus, não é assim. As sucessões que Deus faz ao longo da história, as sucessões, as trocas de pessoas que Deus faz ao longo da história, elas não são da maneira como as sucessões acontecem nesse mundo. Por quê? Porque é Deus que está direcionando essas sucessões. Embora muitas pessoas tenham passado e ocupado lugares importantes na história, sejam pessoas boas ou mais, pessoas obedientes ou nem tão obedientes assim, pessoas fiéis ou até mesmo pessoas traidoras, pessoas que ocuparam lugares importantes na história, independente da sua índole. O que acontece é que a vontade de Deus e o plano de Deus sempre se estabelece. Judas era um apóstolo, homem numa posição extremamente importante, se mostrou um traidor. E o que ele fez? A vontade de Deus. Porque Deus é o cara que está controlando as coisas. Deus é o dirigente da história. É Ele que está coordenando todas as coisas e Ele está realizando essas coisas por meio de pessoas. Elias foi um homem muito importante? Foi. Ele foi usado por Deus? Foi. Ele foi levantado por Deus para combater o culto a Baal. O culto a Baal que, como nós vimos no começo dessa série, lá no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, um culto que foi introduzido por Acabe e pela sua esposa Jezabel, um culto de um Deus estranho vindo sob influência de Jezabel.
Por meio de Elias, Deus operou milagres impressionantes, com destaque para aquele enfrentamento dele com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, onde ele fez descer fogo do céu para consumir o sacrifício. Mas nós também vimos Elias se amedrontar e fugir. Logo depois que ele sai do Monte Carmelo, logo depois que ele sai vitorioso de lá e mata os profetas de Baal, ele se amedronta diante de uma ameaça de Jezabel e foge, vai se esconder. Nesse episódio, Deus deixa claro que o protagonista da história não é Elias. O protagonista da história é o Senhor. Deus não depende de Elias para as coisas acontecerem. Elias não é um grande homem de Deus, sabe por quê? Porque não existem grandes homens de Deus. O que existe é um Deus grande, que usa homens e mulheres falhos e pecadores. É isso que existe. Não existem grandes homens de Deus, não existem grandes mulheres de Deus. Existe um Deus que é grande e que usa homens e mulheres apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados. Então, após esse episódio em que Elias foge e se esconde no Monte Horebe, Deus trata com ele, mas Deus ali decreta o fim do ministério de Elias. Vamos lá, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versos 15 ao 18. Depois de ter tratado com Elias, Deus dá a seguinte ordem para Elias. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, Deus disse para Elias: olha, o seu ministério então chega ao fim. Ele decreta, ele não disse que acabou ali, porque Elias ainda fez coisas depois disso, mas ele decreta o fim do ministério de Elias ali. E diz para Elias: olha, você vai ungir esses dois reis e vai ungir o seu sucessor. E ele já havia determinado que Elias seria o sucessor. E Elias vai e ele apenas chama Eliseu. Ele não unge Azael, ele não unge Jeú. Quem vai acabar fazendo isso é Eliseu, mais à frente. Mas o que está sendo afirmado aqui, e Deus ainda afirma: olha, também conservei 7.000 em Israel. O que Deus está dizendo para Elias: olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com você ou sem você. Embora Elias não vai ser mais um instrumento que Deus vai usar para acabar com o culto a Baal, Deus está dizendo para Elias: olha, eu tenho Azael, eu tenho Jeú, eu tenho Eliseu e ainda tenho mais 7.000 lá em Israel. Eu não preciso de você. Eu vou fazer. Então Deus está dizendo que Ele é o protagonista da história. É Ele quem realiza. E Ele não depende de ninguém para isso. Se nós formos junto com Deus, bom para nós. Se nós não formos, só quem perde somos nós. Porque os planos que Ele tem, aquilo que Ele quer realizar, Ele vai fazer. Seja conosco, seja sem nosco. Mas Ele vai fazer. Entre 6 e 10 anos se passaram, até essa passagem que nós lemos hoje no segundo livro. Entre 6 e 10 anos se passaram. E Eliseu, então, está caminhando com Elias nesse tempo, entre 6 e 10 anos.
E finalmente o dia em que eles seriam, em que ele assumiria, né, o ministério de Elias havia chegado. Ele aguardou, aprendeu, observou, estava ali, seguindo Elias todos esses anos. Esse texto, se você não reparou, e deve ter reparado, ele é um texto, o texto que nós lemos, ele é um texto cheio de estruturas repetidas. Você vê que é Elias falando que vai para um lugar, mandando Eliseu ficar. Aí Eliseu diz o quê? Tão certo quanto o Senhor vive, quanto você vive, eu não te deixarei sozinho. Ele chega no lugar, vem os amigos, os discípulos dos profetas, vem e diz, olha, tu está sabendo que Elias vai embora hoje? Ele, fica quieto. Essa estrutura se repete ao longo do texto. Essa estrutura repetitiva, que talvez você considere uma chatice, não considere mais. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo disso hoje. Toda vez que um texto bíblico é repetitivo, é porque o autor está querendo chamar a sua atenção. Ele está querendo que você preste atenção nisso. Quando algo se repete, quando uma coisa se repete muito num texto bíblico, é porque o autor foi direcionado pelo Espírito Santo para dar uma ênfase e ele quer comunicar algo importante. Então vamos observar essas repetições que estão acontecendo aqui nesse primeiro trecho do texto que nós lemos. Você vai ver no verso 1 que eles estavam onde? Quando o Senhor estava para tomar Elias num redemoinho, Elias saiu de Gilgal. Ele estava em Gilgal. E ele então saiu de lá e disse para Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então, essa é a primeira da estrutura. Se você avançar lá no verso 4, então Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então nós temos aqui na primeira coisa que se repete nessas estruturas, são Elias dizendo que vai a algumas cidades. Que cidades são essas? Gilgal, a cidade onde ele estava, Betel e Jericó eram comunidades proféticas. Os discípulos dos profetas viviam nessas cidades. Então, Elias não estava indo a essas cidades por acaso. Ele estava indo a comunidades proféticas onde discípulos dos profetas viviam. Tanto que isso é prova, vamos lá, verso 3. Quando eles chegaram em Betel, verso 3. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Ou seja, Betel era o lugar onde moravam discípulos de profetas. Quando ele chegou em Jericó, verso 5. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu. Ou seja, de novo, uma comunidade de profetas. Ah, Guilherme, mas você falou que Gilgal também era. Onde é que você viu isso? Avança lá para o capítulo 4. Verso 38. 4:38. Que diz aqui: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo. Então, em Gilgal também tinha uma comunidade de profetas. Pode voltar lá para o capítulo 2. O que é, então, que o autor está nos chamando a atenção? Elias estava indo no seu último dia, no dia em que ele sabia que seria levado, no dia em que Eliseu sabia que ele seria levado, no dia em que os discípulos dos profetas, porque os discípulos dos profetas não estavam indo dizer para Eliseu, olha, você sabia que Elias vai ser levado hoje? Ou seja, Deus havia avisado a todo mundo que o dia que Elias iria embora era aquele. Toda a comunidade profética sabia disso. Elias sabia, Eliseu sabia, e os profetas dessas comunidades também sabiam. Então, Elias estava no seu último dia, visitando pela última vez
as comunidades proféticas de Gilgal, de Betel e de Jericó. E ele estava fazendo isso na companhia de Eliseu. Ele estava apresentando Eliseu a essas comunidades. A resposta que Eliseu dá também 3 vezes para Elias, que se repete nos versículos que nós lemos. Eu vou voltar aqui, voltei demais. Verso 2, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, disse Elias, né? E Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Ele responde isso em todas as vezes que Elias diz que vai a algum lugar. Por que essa repetição? O que o autor quer deixar claro aqui? Que Eliseu era comprometido e era fiel a Elias. Ele sabia que era naquele dia que Elias iria embora. Ele não sabia como. Ele não sabia de que maneira. Ele não sabia se seria uma morte. Ele não sabia se seria um redemoinho. Ele só sabia que ele seria elevado, mas não sabia. Então ele queria estar perto. Ele queria estar próximo, caso ele fosse necessário. E o que Elias está fazendo, dizendo, olha, eu vou para tal lugar, fica aqui, ele está testando. Ele está testando a fidelidade, ele está testando o compromisso de Eliseu. E Eliseu, em todas as 3 vezes, de maneira firme, ele diz, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. Então o autor quer que nós entendamos que Eliseu era comprometido com Elias. Eliseu estava com Elias para o que der e vier. E vejam, não é qualquer coisinha não, vocês sabem que tudo se fazia a pé naquela época, né? Então quando eles estavam em Gilgal e Elias diz assim, olha, eu vou lá em Betel, fica aí. Eram 10 quilômetros de caminhada. Eu acho que eu tinha ficado. 10 quilômetros a pé, ou é importante que você vai fazer lá? Eu posso ficar em casa? Mas Eliseu, não. Aí eles andaram esses 10 quilômetros e chegaram em Betel. Lá em Betel ele falou, vou em Jericó. Sabe qual é a distância? 25 quilômetros. Depois deles terem andado 10, Elias falou assim, agora eu vou mandar mais 25. Aí eu já tinha ficado. Se eu tivesse ido na primeira, na segunda eu já tinha desistido de Elias. Mas Eliseu não desistiu. E caminhou mais esses 25 quilômetros com ele. Quando chegou em Jericó, ele falou, vamos agora dar o tiro final, vamos lá no Jordão. Mais 8 quilômetros. E ele foi. Então, o que nós temos aqui, nessa repetição, é uma fidelidade de Eliseu para com Elias, que também está retratada aqui. Então, nessa estrutura que nós temos dos versos 1 ao verso 8, é um quadro pintado de preparação e de legitimação. Que preparação? A preparação é que Elias estava apresentando Eliseu a todas as comunidades proféticas. Olha, esse que anda comigo, é ele que anda comigo, e ele vai apresentando a todas as comunidades proféticas. E é de legitimação por quê? De tantos profetas, por que Eliseu? Primeiro, claro, porque foi Deus que determinou que seria Eliseu. Mas essa legitimidade, essa legitimação nesse texto é para mostrar que Eliseu tinha fidelidade e compromisso com Elias. Então, esse primeiro quadro aqui dos versos 1 a 8 é um quadro que fala da preparação para a sucessão. Estavam preparando o caminho para que Eliseu substitua Elias e estava mostrando que Eliseu, além de ter sido determinado por Deus, ele também era fiel, ele também tinha compromisso. Então, a partir do verso 9, nós temos um momento, eles atravessam ali o Jordão de maneira miraculosa. Elias e Eliseu, eles saem das vistas dos profetas, eles estão em Jericó, vamos para o Jordão. O texto diz, rapidamente, no verso 8, no verso 7, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância.
quando ambos pararam no Jordão. O que acontece? Daquela comunidade de profetas de Jericó, 50 foram com eles até o Jordão, mas ficaram a uma certa distância observando. E o que esses profetas viram? Eles viram Elias jogar o seu manto no rio Jordão, e o rio Jordão se abrir e eles passarem com o pé seco. Então fica aí com essa memória dos discípulos dos profetas, o que eles viram. Agora, a partir do verso 9, é o que eles não estão vendo. Elias e Eliseu atravessaram o Jordão e agora estão eles sozinhos. Os profetas não estão vendo isso. Então, no verso 9, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. O pedido de Eliseu não é um pedido material, apesar dele usar uma referência material. Naquela cultura, o filho primogênito, ele recebia uma porção dobrada como herança. O que isso significa? Se eu tivesse 10 filhos, na hora de repartir a minha herança, eu não ia repartir por 10. Eu ia repartir a minha herança por 11. E o primogênito ia ficar com 2 partes. E os outros 9, cada um com uma parte. Então, assim seria a divisão. Para facilitar a conta, digamos que eu tivesse 110 mil reais na minha conta. Se eu tivesse 10 filhos, o primogênito ficaria com 20 mil reais. E cada um dos outros filhos ficaria com 10 mil reais, tá? Mas eu não tenho 110 mil na minha conta, tá, gente? Só para esclarecer. Então, ele usou isso como referência. Ele não estava falando de dinheiro, ele queria uma unção dobrada. Ele queria que Elias desse a ele o título de primogênito, de ser o seu sucessor verdadeiramente, de ser aquele que iria levar sobre si a unção que ele tinha, mas de maneira dobrada. É isso que ele queria. Ele não estava querendo bens materiais, ele queria a unção de Deus para executar aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele queria unção dobrada para garantir, Se você vai ter uma tarefa para realizar, é bom que você tenha o que é necessário para realizar essa tarefa. Então, ele pede porção dobrada. Mas o que Elias responde é que ele fez um pedido difícil. Por que Elias responde isso? Porque não compete a Elias. Não é Elias que distribui poder. A unção que está sobre Elias não é de Elias. O poder que está sobre Elias não é de Elias. É o poder do Senhor. Lembra? Quem é o protagonista dessa história? É o Senhor. Então, Elias não pode prometer a Eliseu que daria a unção dobrada. O que ele faz, então, é apresentar uma condição. Olha, se você vê, quando eu for levado, você vai ter concedido. Se você não vê, então, você não vai ter. Era a única maneira que ele poderia, porque quem levaria Elias? Seria Deus. Então, Deus, se Deus permitisse que Eliseu visse, é porque ele estava concedendo o pedido de Eliseu. E aí vem então o momento em que Elias é assunto aos céus. Verso 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ele viu Elias. Irmãos, como Elias foi para o céu? Como ele foi? No redemoinho. Porque tem muita gente que ainda diz que ele foi numa carruagem de fogo. Elias não foi na carruagem de fogo. A carruagem de fogo apenas separou eles dois e ele sobe aos céus com um redemoinho. E ele vai então para o Senhor de maneira única. Única não, porque Enoque também foi transladado, mas ele não vai como a maioria dos seres humanos. Sabe o que é interessante? É que essa maneira como Elias é levado
ela não é importante para esse texto. Esse texto está falando da sucessão. Esse texto está falando do controle que Deus tem sobre os ministérios, sobre aquilo que quem faz o que Deus quer fazer. Então a tentação do pregador e a tentação de todos nós que estamos lendo a Bíblia é buscar significados nessa cena. Embora seja uma cena dramática, embora seja uma cena espetacular, você imaginar uma carruagem de fogo vindo dos céus, separar os dois profetas, de repente um redemoinho vem e leva Elias para o céu. Apesar disso, a mensagem desse texto não tem nada a ver com isso. O que temos aqui é apenas um reconhecimento do ministério de Elias. O ministério de Elias foi um ministério que foi sempre reconhecido pelo fogo. Todas as vezes que Elias invoca o Senhor, ele invoca o Senhor por meio do fogo. Quando ele estava lá contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele invoca o Senhor, o que vem do céu, fogo, que consome o holocausto, o altar e tudo que tinha ao seu redor. Quando o capitão dos 50 vinha afrontosamente chamá-lo, convocá-lo para comparecer diante do rei Acasias, o que vinha dos céus? Fogo, e consumia aquela guarnição. E agora, mantendo essa marca da presença de Deus na vida de Elias, vem então uma carruagem e cavalos de fogo, para mostrar que a presença de Deus, que sempre esteve com Elias no seu ministério, está com ele agora também no final do seu ministério. É por isso que vem uma carruagem de fogo, porque está dentro do contexto de como foi o ministério dele. E por que então ser assunto aos céus? E aí vem uma teoria desenvolvida pelo pastor Guilherme, tá, gente? Você não precisa me acompanhar nisso, não. Mas vejam bem, a figura de Elias era uma figura muito importante na história de Israel, na mesma proporção que Moisés. Tanto que, na transfiguração de Jesus, quem é que está lá no monte junto com Jesus? Moisés e Elias. Então Elias era uma figura muito importante, ele era o profeta mais citado. Quando se previu a vinda de João Batista, diziam que ele seria como Elias. Então nós temos Elias como uma figura muito importante. Se ele está sendo colocado ao longo da leitura bíblica num patamar de importância semelhante ao de Moisés, o que aconteceu com o corpo de Moisés? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 34. Volte um pouquinho aí. Deuteronômio capítulo 34. Versos 5 e 6. Deuteronômio 34, 5 e 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este quem? O Senhor. O Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sepultura. Então, o que os teólogos dizem a esse respeito, do fato de Deus, do próprio Deus ter enterrado Moisés, e o corpo dele não ser encontrado e não haver um túmulo. A teoria é de que para que não houvesse idolatria a respeito sobre Moisés. Um homem da importância de Moisés, que conduziu o povo em momentos tão significativos, e um povo que é tão idólatra como nós vimos ao longo da história, seria muito provável que esse povo idolatrasse e fizesse romarias ao túmulo de Moisés. E se Elias é colocado nos mesmos patamares em vários lugares das Escrituras, então a teoria minha, que você não precisa acompanhar, é que Elias também não teve um túmulo, para que não houvesse ninguém indo lá adorar o túmulo de Elias.
livrar Elias de se tornar um ídolo, livrar Elias de se tornar um instrumento de culto, quando na verdade o que ele fez ao longo da sua vida foi combater a idolatria. Se o ministério de Elias era combater a idolatria, seria uma derrota tremenda se houvesse idolatria sendo feita sobre ele. Então isso não é só uma teoria, mas o que eu quero dizer é que para a finalidade desse texto, o fato de Elias ter subido aos céus num redemoinho não é importante, porque esse texto ele está falando da sucessão de Elias e Eliseu. Então, depois que isso acontece, depois que Elias é levado aos céus pelo redemoinho, depois que, então, em tese, o pedido de Eliseu foi atendido. Não foi isso que Elias tinha dito para ele? Olha, se você me vê quando eu for levado, então seu pedido vai ser atendido. Então Elias faz o quê? Ele vai, verso 13. Então levantou o manto de Elias que havia caído, voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele agora vamos ver se funcionou. Vamos ver se eu realmente tenho a unção de Elias. Vamos ver se realmente Deus me concedeu o meu pedido. Porque eles foram, quando Elias botou o manto na água, o rio abriu e eles passaram a pé seco. Agora ele vai voltar. Elias não está mais com ele. Ele agora está sozinho. E ele pega o manto de Elias, joga no rio e diz: olha, e agora que é a hora da prova. E o que acontece? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Então, nós temos aqui a confirmação. Se nos versos de 1 a 8 nós tínhamos a preparação e a legitimação do ministério de Eliseu, o que nós temos agora é a confirmação. Ele coloca o manto de Elias na água e acontece o milagre para ele poder passar a pé seco. E no verso 15, o que acontece? Os discípulos dos profetas, aqueles que tinham ficado de longe, que viram eles indo, mas não viram o que aconteceu lá, eles agora veem voltando apenas Eliseu. E eles viram ele jogando o manto e viram o rio se abrindo. E disseram o quê? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então agora nós temos a transição quase completa, porque eles viram, Elias apresentou Eliseu em todas as comunidades proféticas. Elias testou a fidelidade de Eliseu, dizendo que ele não precisava caminhar com ele, mas Eliseu respondeu que iria com ele em todos os lugares. A comunidade profética de Jericó viu Elias e Eliseu atravessando o Jordão, e viu apenas Eliseu voltando, mas executando um milagre semelhante ao de Elias. Então, por que eu disse que estaria quase pronto? Olhando para isso, Eliseu agora é o sucessor de Elias. Eles mesmos disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas por que eu disse que está apenas quase completa? Porque existe um saudosismo. Eles viram tudo isso, mas eles disseram no verso 16, e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido lhes disse: tá bom, podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Esse final aponta para um saudosismo, para um personalismo, que nós, como povo de Deus, às vezes também temos. Eles viram tudo o que viram. Eles viram Elias apresentando Eliseu, eles viram o testemunho de fidelidade de Eliseu, eles viram Eliseu indo junto com Elias,
e eles viram Eliseu voltando sozinho e viram ele executando o milagre. Eles tinham tudo o que eles precisavam para saber, olha, não é mais Elias, é Eliseu. Mas eles queriam Elias. Eu estava acostumado com Elias. Toda mudança gera desconforto. Nós, como povo de Deus, não queremos mudanças. A gente quer que as coisas aconteçam sempre, e não é só o povo de Deus, não. Quanto personalismo há em todos os lugares. Troca o político, troca o governador, troca o presidente. Ai, meu Deus, mas era o meu presidente, mas era o meu governador, mas era o meu prefeito. Não, gente. Pessoas não são importantes. Quem é importante é Deus. Quem conduz a história é Deus. Não devemos ter apego a ninguém. Não importa o quanto esse homem ou essa mulher tenha sido usado por Deus. Não importa o quanto esse homem, essa mulher tenha sido importante na história, porque Deus usou ele ou ela de maneira importante. Porque quando Deus passar o ministério dessa pessoa, Deus continua sendo Deus. E Ele continua realizando tudo o que Ele quer, por meio de qualquer outra pessoa. Os profetas de Jericó estavam resistindo à mudança. Eliseu disse, olha, não adianta ir, gente, eu vi o que aconteceu. Deus levou ele, acabou. O ministério dele terminou. Agora é comigo, agora sou eu. Aí os profetas, mas deixa eu dar uma olhadinha. Vai que o Espírito só levou ele para ali. Aí a gente vai achar ele. Aí, né? Aí Eliseu, então tá bom, então vai. Mas eles nada encontraram. O que esse trecho, o que essa transição de Elias para Eliseu quer dizer para nós, é que o Espírito que estava sobre Elias passou para Eliseu. Mas ele não ficou em Eliseu, ele passou para todos os profetas que vieram depois dele. E o mesmo Espírito alcançou João Batista, que foi o prenúncio do ministério de Jesus. E o mesmo Espírito desceu sobre quem? Sobre Cristo. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo veio como do céu, como uma pomba, e esse mesmo Espírito estava sobre Cristo. E esse mesmo Espírito foi derramado sobre toda a igreja no dia de Pentecostes. Essa mensagem, esse texto está nos dizendo que não importam as pessoas, o que importa é o Espírito. É o Espírito de Deus que realiza tudo. É o Espírito de Deus que faz tudo. É Ele que está conduzindo tudo. E o mesmo Espírito que estava em Elias está sobre quem hoje? Sobre você. Está sobre nós. Ele foi derramado lá no Pentecostes. O mesmo Espírito que estava sobre Elias, que passou para Eliseu, que passou para os profetas, que passou para João Batista, que passou para Jesus. Ele nos foi concedido e foi derramado sobre nós. Nós, como igreja do Senhor, somos agora aqueles sobre quem o Espírito está. Nós somos os Elias, nós somos os Eliseus, nós somos os Isaías, nós somos os João Batistas, nós somos aqueles que vão realizar a vontade de Deus nessa terra. Percebe o tamanho do seu chamado? Percebe o tamanho do seu ministério? Porque isso não é para alguns. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele era derramado sobre uma ou outra pessoa específica, para que ela realizasse um trabalho específico. Mas conforme foi prometido pelo profeta Joel, e como se cumpriu lá no Pentecostes, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. E isso não é simplesmente para a gente ficar em casa vendo televisão e dizendo, eu tenho o Espírito de Deus. Aquilo que Deus realizou por meio de Elias, aquilo que Deus realizou por meio de Eliseu, aquilo que Deus realizou por meio dos profetas, e aquilo que Deus realizou por meio de Cristo,
a obra de Deus continua, e essa obra é realizada hoje por nós, não por mim, não pelo pastor Gilson, não por nenhum grande figurão que possa estar por aí. O Espírito de Deus está sobre você? Você tem o Espírito Santo? Então você tem um chamado, então você tem uma tarefa, então você tem um propósito. Toda a igreja tem um propósito, cada membro da igreja tem um propósito, porque todos nós recebemos o Espírito de Deus. Então, esse texto, independente de Elias ter subido num redemoinho, de ter passado carruagem de fogo, o que esse texto quer nos dizer é: todo aquele que tem o Espírito de Deus, tem um chamado de Deus para cumprir um propósito de Deus e para realizar uma tarefa que Deus deu para ele. Não há nenhum de nós que não tenha uma tarefa. Eu quero que você saia daqui hoje meditando sobre o que você está fazendo. Como você está cumprindo o seu propósito. Melhor, como você está cumprindo o propósito de Deus. Porque cumprir o meu propósito, pode ser que eu pense que cumprir o meu propósito é ter um bom emprego, é ter um bom apartamento, ter uma vida tranquila, dar um bom dízimo e criar bem os meus filhos. Será que é para isso que Deus colocou, apenas para isso que Deus colocou o Espírito Santo na minha vida? Vejam o que Elias realizou, vejam o que Eliseu realizou. Vejam o que homens e mulheres realizaram ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. Então nós precisamos saber qual o propósito de Deus nós estamos cumprindo. De que maneira o Espírito que Deus colocou em nós está sendo usado. Com que propósito, com que objetivo. E isso, meu irmão e minha irmã, é entre você e Deus. Pense sobre isso. Vamos ficar de pé. Oh, Senhor. O Senhor está dirigindo a história. E fez transições ao longo da história. E homens e mulheres foram instrumentos nas tuas mãos, e nós podemos ver isso quando Moisés passa o trabalho para Josué, e depois vem os juízes, depois vem os profetas, os reis, depois vem os apóstolos e tua igreja. Todos capacitados pelo teu Espírito, todos realizando a tua vontade. Senhor, perdoa-nos se nós estamos negligenciando o chamado que o Senhor tem sobre nós. Porque se o Senhor nos deu o seu Espírito, o Senhor nos deu um chamado. Se o Senhor nos deu o seu Espírito, o Senhor nos deu uma tarefa. Meu Deus, me perdoa se eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Me perdoa, Senhor, se eu não estou vivendo como eu deveria estar vivendo. Se os meus sonhos não são os teus sonhos, se os meus planos não são os teus planos. Porque diferente dos políticos desse mundo, que não estão preocupados em manter planos em vigor, que mudam as coisas de acordo com os seus próprios desejos, que abandonam planos e abandonam ideias, simplesmente porque não são do seu grupo político. Nós não somos assim. Nós estamos debaixo de um único governo, e o Senhor é o nosso governante.
E os teus planos são os mesmos desde sempre. Então, ó Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos executar os teus planos, Senhor, nessa terra. Nós não queremos ser, ó Deus, inúteis. Nós queremos fazer a tua vontade. Então, ó Deus, revela a cada um de nós o teu propósito. Não permita, Senhor, que nós fiquemos acomodados, confortavelmente acomodados, vivendo as nossas vidas, buscando os nossos propósitos, realizando os nossos sonhos, alcançando as nossas metas e deixando de lado o nosso chamado. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Agora, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo o mal. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.